Olá, eu sou o Miguel e estou aqui para dar o meu testemunho barra desabafo. Eu tenho um problema na minha voz que me impossibilita de falar alto e de projetar minha voz para que seja possível eu ser escutado à distância. Se eu estiver num ambiente muito aberto, eu tiver que falar com alguém que está longe, isso já não é possível. A pessoa até vai entender que eu estou falando alguma coisa, mas não vai entender o que eu estou falando de fato. Se eu estiver num ambiente que tem muita gente falando, também é muito difícil alguém entender o que eu falo. Se eu tiver que falar alto, eu até consigo, mas parece que minha dicção piora quando eu falo alto. E além de piorar, minha voz fica muito mais aguda. E isso sempre foi motivo de chacota. Eu sempre fui uma piada. E por causa disso, eu não sou respeitado em nenhum lugar que eu frequento. É meio chato ver que ninguém consegue me levar a sério. Porque às vezes a gente precisa falar algo sério, igual eu estou falando aqui. Às vezes a gente precisa falar de coisas que são difíceis de falar, que não tem como a gente falar na brincadeira, mas só que não existe isso para mim. Eu sou sempre levado como uma piada, eu sempre sou uma piada, independente da circunstância. E, e eu sempre me senti envergonhado, constrangido, humilhado. E isso foi motivo para eu ficar deprimido, ansioso, com insônia, problema de autoestima. Tudo isso eu tenho. E por conta disso, isso foi um grande impasse para mim na igreja. Sempre foi um grande obstáculo para mim, para eu progredir espiritualmente. Porque eu, eu faço de tudo para não ter que ir lá na frente pregar, ou dar algum testemunho, ou fazer qualquer coisa que eu tenha que usar minha voz. Mas, por outro lado, a gente tem uma ordem que foi dada por Cristo, que a gente tem que fazer discípulos, a gente tem que evangelizar, a gente precisa fazer algo pela obra de Deus. Não, não guardar o conhecimento só para a gente. A gente tem que passar para frente. E por eu ter esse problema na voz, eu nunca consegui cumprir com, com esse mandamento que Jesus nos fez. Mas, ultimamente, eu estou me sentindo meio que movido a fazer algo. Mesmo que eu não tenha uma voz que possa ser projetada para um público grande, mesmo que as pessoas não consigam me respeitar, eu decidi que eu vou falar, eu vou pregar as boas novas, eu vou fazer discípulo de alguma forma. E a minha forma vai ser aqui na internet, porque eu não preciso falar alto para gravar um vídeo, eu não preciso forçar minha voz. Eu posso falar aqui suavemente. Se minha voz cansar, de repente eu posso dar uma pausa no vídeo, depois continuar gravando de onde eu parei. Eu posso editar se
acontecer da minha voz ficar muito estranha, cortar alguma parte, deixar só o que realmente funcionou. E eu estou decidido a usar a tecnologia ao meu favor, porque se Deus permitiu a gente criar toda essa tecnologia, toda essa evolução, é porque a gente tem que usar ela, tem que usá-la em prol do reino. E, e é isso que eu quero fazer. Eu quero iniciar esse canal e, e eu quero me tornar um cristão verdadeiro. Eu quero ser usado por Deus de alguma forma. Espero que alguém assista os meus vídeos. Se pelo menos uma pessoa assistir, já vai ser alguma coisa. Significa que eu estou alcançando alguém. E eu peço que, se alguém ver esse vídeo, ore por mim, para que eu consiga superar esse problema que eu tenho, ou perdendo totalmente a vergonha, ou então encontrando uma solução para minha voz. Que eu consiga ser usado por Deus, que eu consiga ser instrumento nas mãos de Deus.